Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Eliette Carvalho e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre frações decimais. Eu tenho aqui um exemplo de fração decimal. Todos os denominadores de potência de 10 ou na base 10, nós identificamos como frações decimais. Então, eu tenho aqui 3 décimos. No caso, potência, que seria 10 elevado a 1. Próximo exemplo, 7 centésimos. O 100 está no denominador. Posso transformar ele na base potência, 10 elevado ao quadrado, que é igual a 100. Tem um outro exemplo, 11 sobre 1000. Nós temos aqui o número 1000 no denominador. Colocando em potência de 10, ou potência de base 10, eu terei 10 elevado ao cubo. Próximo exemplo, nós vamos trabalhar com um painel de LED. Um painel onde eu tenho aqui, contando, eu tenho 10 lâmpadas de LED. Se eu acender uma lâmpada, como que eu vou representar isso na forma de fração? Eu represento 1, que é uma lâmpada acesa, ela fica sinalizada no numerador, e 10, o total das lâmpadas de LED, que fica sinalizado na parte do denominador. Tenho outro painel de 100 lâmpadas de LED, contando aqui eu tenho 100 lâmpadas de LED e vou acender somente uma. Então, como que eu vou representar nas frações decimais? 1 no numerador e 100 no denominador. 1 equivale à minha lâmpada acesa e 100 no denominador é o total de lâmpadas de LED que eu tenho no meu painel. Eu tenho aqui um número decimal que geralmente nós lemos assim, 254,021. Na verdade, eu tenho 254 inteiros e 21 milésimos. Em um número decimal, os algarismos situados à esquerda da vírgula, né? Então, eu tenho aqui à esquerda da vírgula na forma inteira. Então, nós sabemos que ele está na forma inteira. Eu vou ter aqui a vírgula, e quando eu tenho a vírgula e a parte direita, nós dizemos que é a parte decimal desse número decimal. Esse número decimal, a parte inteira, eu tenho o 4, que é a minha unidade, eu vou ter o 5, que é a minha dezena, que seria decompondo o número 50, e o 2, que decompondo eu tenho como 200, é a minha centena. Então, 200 centena, que equivale ao número 2. Eu tô aqui na casa da centena. 50 na casa da dezena e 4 na casa da unidade. Na parte decimal, o número 0, que é a primeira casa, nós dizemos que nós temos décimo. A segunda casa, que está aqui o número 2, é o centésimo. E o número 1, que é a terceira casa, nós falamos milésimos. Eu tenho 2,35. A forma correta de se ler o número decimal é 2 inteiros e 35 centésimos. Outro exemplo, 10,2. Lendo na forma decimal, 10 inteiros e 2 décimos. 2 décimos, uma casa decimal. Nós vamos representar agora fração decimal e número decimal. Como que nós fazemos essa representação sem fazer a resolução? Tem um exemplo aqui. Eu tenho a fração decimal 596 décimos. Primeiro passo, eu vou
colocar o algarismo 596. Olha ele aqui. Nós não vamos representar com números decimais? Então, aqui eu vou colocar uma vírgula. Nós temos aqui somente um zero. Quer dizer que eu vou andar somente uma casa da direita para a esquerda. Andei uma casa, então a minha vírgula será entre o 9 e o 6, porque aqui eu estou falando de décimos. O outro exemplo de fração decimal, 596 centésimos. Vou representar no número decimal, mesma coisa. Vou escrever esse algarismo, 596. Vou verificar quantos zeros eu tenho para poder andar com a minha seta da direita para a esquerda. Então, eu vou andar duas casas. Uma, duas. Então, a vírgula, ela estará entre o 5 e o 9. Duas casas é a casa do centésimo. Agora, eu tenho 596 milésimos. A mesma coisa. Ponho o sinal de igualdade e coloco aqui o algarismo 596. Vou contar quantos zeros eu tenho. Então, eu vou andar 3 casas da direita para a esquerda. 1, 2, 3. A minha seta, ela parou aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula e vou acrescentar um zero. Uma vírgula e acrescentei um zero. 596 milésimos. Nós temos aqui o número decimal e vamos fazer na forma de fração decimal. Eu tenho 45 inteiros e 8 décimos. A mesma coisa eu vou fazer como eu fiz anteriormente. Vou colocar os algarismos 4, 5, 8 e vou agora analisar. Depois da vírgula, eu não tenho uma casa, então equivale a um zero. Então, no meu denominador, eu tenho que colocar ou 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000. Quem vai determinar é a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho uma casa aqui, automaticamente eu vou ter um zero. Vou representar 458 décimos. Próximo exemplo, já mudei a vírgula de lugar. Eu tenho aqui 4 inteiros e 58 centésimos. Mesma coisa. Vou escrever os algarismos 458, passar o traço de fração e agora analisar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu sei que eu tenho duas casas, então eu vou ter equivalente ao número 100, 2 zeros. Então, como que eu vou ler isso aqui? 458 centésimos. No próximo exemplo, eu tenho aqui 0,458. Na verdade, eu tenho zero inteiro e 458 milésimos. Como que eu escrevo na fração decimal? Mesma coisa. Vou escrever os algarismos 458. Não posso esquecer o traço de fração. Então, eu tenho 3 casas. Então, no meu denominador, aparecer 3 zeros, porque equivale a 3 zeros. Acrescentando o número 1, eu vou ter o milésimos, ou seja, 458 milésimos. Amiguinhos, muito obrigada pela tua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar. Se quiser deixar alguma dúvida, a professora vai responder para você. Até mais. Tchau, tchau.